Eu, desde o momento quando eu comecei com a Leandro Viajes, já tava essa vibe da internet, né? E um dos colegas meus que trabalhava, ele falou, Leandro, olha, tá vindo a internet, vai ser mais complicado. Eu falei assim, não, ao contrário, a internet ela vai me beneficiar o meu trabalho. A empresa, né, da Leandro Viajes, ela vai entrar nessa vibe e a internet vai ser uma bênção para minha vida. O perfil do nosso cliente, sobretudo, e eu já falei isso em outros podcasts, é um perfil de uma pessoa consciente. Ele é consciente de que ele tem aquela condição, ele tem aquela necessidade e ele busca realmente ser bem atendido. Basicamente isso. Isso aí é um dos problemas que há em comprando viagens online. Claro, esse e muitos outros mais. Né? A pessoa que busca passagem por internet, ele busca o quê? Preço. Ele tá de olho o quê? No preço. Então o foco dele é o preço. Já viu aquele ditado, quem tem pressa come cru? Então o que acontece? Às vezes ele busca um voo que outro perrengue de 48 horas. E aí a pessoa que não está na sua sã consciência, ele acaba comprando uma passagem de 48 horas. Ou para um outro destino, como foi o caso daqueles europeus que queriam ir para a Copa do Mundo no Brasil e buscavam uma passagem para Salvador e foi parar em El Salvador. Bora lá, galera, e estamos aqui de novo com o Leandro Viagens. 15 anos de empresa, Leandro Viagens. Parabéns, cara. Eu, de brasileiro para brasileiro, eu falo parabéns. Isso, pô, é um prazer ter você como parceiro. Obrigado, meu parceiro. Meu querido, vamos tentar fazer um jogo de palavras, ok? Vamos. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Objetivo. Tem um caminhão de perguntas aqui, vamos ver o que Ok. Algumas são polêmicas. Aí, algunas vou responder em castelhano, pode ser? Quédate a gusto. Vale, Como perfeito. te vai, Abinha? Vale. Vamos lá. Viajar barato é realmente possível ou é marketing? Vou responder em português. Bora. Ok. Viajar barato sim que é possível, desde que você programe a sua viagem com antecedência. Agora vem uma pergunta polêmica. Bom, polêmica é uma pergunta... É claro, depende. Você não iria responder Bom, vou jogar. Melhor eu me falo. Agências escondem coisas dos clientes? Como que? Pois é. Essa é a pergunta. Bueno, la pregunta es si la agencia de viajes oculta cosas a los clientes. Vale. Yo pienso que no. Pienso que no, porque todo hay que ser muy claro, todo hay que ser muy específico. Hay toda una legislación. Y yo creo que entre cliente y empresa o empresario e empresa tiene que haber complicidad. Tiene que haber esta confianza, ¿vale? Entonces, yo al menos por parte de Leandro Viajes, nosotros no tenemos nada que ocultar. Claro, lo único es que yo no lo voy a enseñar a la gente cómo hacer mi trabajo, porque así estoy tirando piedras a mi tejado. Boa resposta, boa. O turismo vende sonho? E qual a parte que ninguém mostra? Este está bien también contestar en castellano. El turismo vende sueños y aparte ¿qué? A parte que ninguém mostra. La verdad, el turismo no vende sueños. El turismo hoy por hoy vende una experiencia. Son experiencias lo que la gente busca, no son sueños, ¿vale? Es como hay aquella frase, sueña pero despierta, ¿verdad? Entonces, hay muchísimas cosas que ver en este mundo, muchísimas cosas bellas, personas, culturas diferentes. Y yo pienso que aquella persona que viaja es como aquella típica frase, viajar es como un libro y vivir es como un libro y aquel que no viaja solo ve la primera hoja. Y la otra pregunta que sería era... A agência vende ilusão? Se não vende sonho, vende ilusão? No, yo creo que si estamos hablando de empresas serias, nadie vende ilusiones. La gente va siempre con el pie al suelo. Ok. Pergunta rápida, curiosa. Bom, essa talvez demore um pouquinho mais e talvez seja necessária uma explicação. Tem um parente. Faleceu em território espanhol, território europeu. E aí? Para enviar o corpo para o seu país de origem. Vale, entonces en castellano también, ¿vale? Si tienes un familiar y está en un país que no es el suyo de origen
y ha fallecido, ¿vale? Lo primero es que eso es donde entran los seguros de viaje. Hay muchísima gente que confunde un seguro de viaje con un seguro obligatorio. Hay países que es esencial un seguro de viaje. ¿Por qué? Principalmente para estas situaciones de enfermedad, de asistencia, cosas que nadie piensa em suceder em um viaje, pero pode que suceda, e principalmente que viaja com niños. Então, em um caso de uma defunção, vale, um seguro de viaje te pode cobrir isso. Vale, se estás viajando solo ou com uma pessoa, há seguros de viaje que te repatria seu corpo e que traz um familiar suyo hasta aquele país para cuidar de los papeleos. ¿Vale? Y nosotros hoy en día con internet, con todo lo que hay, ves que hay muchísimas situaciones, personas que han ido al Asia y se han sufrido una intoxicación. Hemos visto un ejemplo de un español que se quedó pues vegetativo por un tema de una intoxicación alimentar y tenía un seguro, y el seguro le hizo de todo, pero aparte de eso, el gobierno español le repatrió. Hay muchísimas cosas así también, ¿vale? Pero él básicamente es esto, un seguro lo atendería, porque si no, si vamos a un plan que una persona viajó y no estaba con seguro, él va a gastar, dependiendo del país, muchísimo dinero y es un coste. O es sea, un coste si muy vas alto. de viaje a algún país, es importante hacer un seguro, porque puede pasar de todo. Es obvio que nunca piensa en ello. Es recomendable, por eso digo, hay situaciones que la gente dice, no, el seguro es obligatorio. Muchas veces el seguro se llama obligatorio, pero es recomendable. De hecho, si yo siempre un cliente me pregunta, yo digo, mira, viajas una persona mayor, tiene algún tipo, una persona normal corriente, tiene alguna patología, sufre alguna cosa o está en algún tratamiento, o etc. y tal, pues un seguro es lo mejor, hombre. Eso ahí todos sabemos de letra. Leandro, é o seguinte, vamos tentar provar uma coisa nova nesse canal? Eu vou tentar fazer uma ligação para ver se alguém faz alguma pergunta relacionada a viagens, ok? Aqui do lado aqui, mano, tem o auricular. Vamos tentar colocar o auricular aí e tentar fazer uma ligação. O Mr. M, tá de boa aí? Show de bola! Bora, vamos tentar lá ligar para uma pessoa. Cara, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, galera. É a primeira vez que estamos fazendo isso no canal. Então, para nós, é novo e, na verdade, que eu tô bastante emocionado. Vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se tá conectado tudo certinho, tá de boa. Bora lá, vamos ver se dá. Você escuta? Sim, escuto bem. Todo mundo escuta. Beleza, show de bola. Que rufa os tambores, que rufa os tambores. Oi. Muito bem, minha querida. Tudo bem? Como é que você tá? Chamo de Só Vai Podcast. Prazer estar com vocês. É nóis. Rayane, uma pergunta. Uma pergunta que você já foi conversado pelo WhatsApp. Todos nós já conversamos, estamos aqui já há um bom tempo falando sobre viagens. Uma pergunta que venha na sua cabeça agora, assim, de imediato, sobre qualquer coisa relacionada a viagens. Certo, então, a minha pergunta seria, qual a melhor forma de economizar na hora de comprar uma passagem aérea? Se as milhas ainda continuam sendo a principal fonte de economia, e vou deixar mais uma extra de como acumular milhas morando na Espanha. Ok, se quiser pode ficar conosco, pode ficar com nós um Tá momento bom. até ver Tá a bom. resposta dele. Se surgir outra pergunta, pois fique à vontade. Tá. Obrigada. Obrigado, Rayane, né? Rayane. Prazer falar com você, Rayane. Prazer é meu. Sobre em relação a economizar, tá? Uma das coisas que eu sempre ressalto para os meus clientes é que a melhor forma de você economizar em uma viagem é você se programar, ok? Você se programar no caso com antecedência para organizar sua viagem, você tem um tempo, você vai buscar sempre as melhores tarifas, as melhores condições. Isso é antecipar. O próprio CEO da Latam, um dia ele comentou sobre isso, que não existe nem dia, nem hora para você comprar. Assim, é sempre antecipar. Sobre em relação às milhas, nós na Europa, nós não trabalhamos tanto com as milhas como no Brasil. No Brasil existe um mercado muito forte em relação às milhas. A gente entende
que é um processo super interessante, porque o Brasil, como muitas pessoas não têm aquele poder aquisitivo para comprar tantas passagens, e claro, as pessoas utilizam muito as milhas, porque existe esse tipo de política de milhas, principalmente nos Estados Unidos também. Só que na Europa, as pessoas que possuem milhas, eles utilizam as suas milhas ou os seus bônus para eles mesmos. Eles não comercializam isso. Você está me entendendo? Então, assim, para quem já tem a prática de trabalhar com milhas, sim, é uma forma de economizar. A gente, na verdade, nós da Leandro Viagens aqui, a gente muitas das vezes o que tem são bônus. Nós não chamamos de milhas, são bônus. E esses bônus, em determinados momentos, eu praticamente utilizo muito esses bônus, esses créditos, para me utilizar para as minhas viagens, ou algum cliente ou outro que precisa de adicionar uma mala extra, um assento, enfim, a gente utiliza como forma de cortesia, ok? Mas aqui na Europa, as milhas não é uma forma de você economizar. A forma de você economizar aqui é você se programar comprando suas passagens com antecedência. Agora, no Brasil, sim, mas a princípio as companhias aéreas criaram essa ideia de milhas para beneficiar aqueles clientes premium deles, que adquiram muitas milhas, cartões de crédito, etc. E aí o que aconteceu no Brasil? Onde a gente entra com uma questão polêmica, que eu não vou entrar em polêmica, mas eu vou citar. Criou-se um mercado de comércio de milhas, tá bom? E existem muitas pessoas que são sérias, pessoas idôneas, pessoas que têm cursos de como acumular milhas e tal, porque tudo isso é um tempo, você tem que tirar um tempo para isso, ok? E as pessoas, e até mesmo as pessoas que eu vejo, né, que vendem esses cursos de como criar milhas, eles usufruem das milhas deles. Você não vê eles falando de comercializar milhas. Mas tem pessoas que sim que absorvem. Um exemplo, digo, se estamos no Brasil hoje em dia, Rayane, Leandro, olha, eu tenho um cartão de crédito aqui, eu tenho 10 mil milhas aqui e tal, mas eu não vou usar esse ano, eu não vou usar esse próximo mês e as milhas vão vencer. Se você conseguir repassar elas, vamos supor assim, para alguém aí e tal, porque eu também não vou repassar para nenhum familiar meu, você me vê aí o que você pode fazer por mim. Você entendeu, né, Rayane? Entendi. Me ajuda que eu te ajudo. Beleza. Então vamos lá, Rayane, tô te ligando que você tem 10 mil milhas aí. Beleza, olha, essas 10 mil milhas aí, elas valem, um exemplo, 5 mil euros. Ok? Beleza. Como você comentou que não vai utilizar, e eu tenho aqui uma situação minha, vamos falar assim a nível pessoal, uma viagem minha aí que eu quero fazer, e eu posso utilizar essas milhas suas aí, esses bônus seus, e eu vou te dar aí, como vale 3 mil euros, eu vou te dar 2 mil. Tá bom pra você? O que você vai falar? Leandro, eu vendo pra você, me dá esses 2 mil aí que eu vou pra Zara agora, comprar roupa na Zara. Então funciona dessa forma. Mas, igual eu falo pra você, aonde há fogo, há fumaça. E o que acontece? Existem pessoas que se apropriaram desse mercado para se beneficiar. Aí é onde entra o perigo das milhas. Tem muitas pessoas que compram uma passagem com milhas, eles não adquirem, eles compraram como outra pessoa, um terceiro, e essa pessoa, ele acaba defraudando, né? Vamos falar assim, essa pessoa. No sentido de quê? E eu dou só um exemplo, tá bom? Ele vai ali na web, ok? E troca as milhas, ele faz uma emissão imediata, com aquela, muitas das vezes é assim, tá? E te envia a passagem. E ali sai o número do TKT, número do bilhete e tal. E você, opa, beleza. Primeira coisa que você vai fazer, vou consultar. Você entra na web, ou não, tá aqui, beleza. Só que, claro, quando chega um determinado momento, e eu não posso falar qual é esse momento, a pessoa cancela e pega esse mesmo bônus que ele te vendeu e vende para outra pessoa, e depois vende para outro, vende para outro, vende para outro. Aí o que acontece? No final do mês não é só um defraudado, são 50, 60, 70. Por que eu falo isso? Para alertar as pessoas em relação a isso. Porque é perigoso. Às vezes a pessoa realmente tem uma boa intenção de economizar, mas ele acaba sendo prejudicado. Isso acontece muito. E aí é onde eu falo assim, não são profissionais da área. São espertalhões, são realmente pessoas mal intencionadas, tá ok? E você conhece. Tá bom? Sim. Então, assim, tem várias situações e eu só dei esse exemplo, eu só ampliei, peço até desculpa, ampliei um pouco as respostas aí mesmo, porque o Michel tá me olhando aqui e eu sabia que ele ia me perguntar qual o perrengue que dá com os milhas. Então, basicamente é isso. Agora, claro, se é suas milhas e você como familiar, você não vai fazer isso. Né? E não vai falar? E não vai falar, porque o que dá errado ninguém fala, fica com vergonha. Ele é igual aquele golpe no Brasil que chama Boa Noite Cinderela. Você lembra desse golpe?
Sim. do coroão que sai com a menina novinha e ela põe algo na bebida dele. Ele não vai chegar em casa, vai contar pros amigos dele, pô, fui roubado. Claro. Os caras, pô, é Ou trouxa. seja, Entendeu? Então, basicamente, existem muito, em relação a milhas, muita pessoa chega no aeroporto e não tem voo. E outra coisa que eu vou ressaltar para você, um exemplo. As milhas, elas são um bônus. Ele é um crédito que você tem. Então, quando um avião você chega no aeroporto, tá, as milhas tá ali, sua passagem tá ali, tudo, só que deu um overbooking. E aí eles precisam selecionar as pessoas. Quem que eles vão tirar a galera primeiro? Que tem milha sai fora. As pessoas que têm milhas, aquelas pessoas que viajam naquela linha de funcionários de companhias aéreas, e já teve até questões de funcionários de companhias aéreas e tal, que foram despedidos porque eles estavam vendendo esse posto. Porque existem companhias aéreas, por exemplo, se você tem um pai que ele é piloto de avião, ele durante um X tempo ele pode levar um familiar e tal. Aí as companhias aéreas foram fechando isso, então você tem que registrar quem é o familiar que você vai. Você não pode entregar para qualquer pessoa e tal, porque eles estavam comercializando isso. Enfim, mas isso não acontece aqui nesse planeta. Isso é lá em Marte, em Júpiter. Os seres humaninhos não fazem isso. Rayane, alguma pergunta mais que te surja relacionado a viagens? Agência de viagem? Não, de momento era essas mesmo que eu queria saber, porque eu comecei a estudar sobre milhas faz pouco tempo. Eu moro aqui em Espanha, tenho, né, meus parentes, minha família moram no Brasil. Então, buscando ali uma forma de economizar, então encontrei ali o mundo das milhas e comecei a pesquisar um pouco, mas claro, quando a gente sabe direto de uma pessoa que já entende, igual o Leandro, que tem ali essa agência e tal, é mais certeza do que a gente buscar ali conhecimento pela internet, e foi me tirada todas as dúvidas que eu tinha a respeito. E muito obrigada pela oportunidade. Nada, é um prazer. Valeu, Beijo nóis. no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau, Rayane. Um grande e forte abraço. Amém. Obrigada. Tchau. Leandro, ou seja que essas tretas então de milha passa muito, é? A galera vende milha e chega na hora, ou seja, elas vão fazendo uma bola de neve, vai repassando. Justamente. E é o que eu falo, entendeu? Se eu tenho um bônus, vamos chamar de bônus, um crédito, e eu, como agente de viagem, como assessor de viagem, como personal trainer, como empresa, eu tenho que informar. Aquela pergunta que você fez. A agência esconde alguma coisa do cliente? Hoje em dia está tudo à luz. Hoje em dia você não esconde nada de ninguém. Então, se você me liga, ainda que você seja um amigo ou seja um estranho, precisa viajar e que é barato, eu tenho que falar para você, olha, eu tenho um bônus aqui que dá para inserir aqui e tal, e vou conseguir melhorar alguma coisa. Mas conta gotas, é muito, muito, muito difícil acontecer isso. Por isso que eu falo pra você, na Europa existe a questão das milhas, os bônus, mas o europeu, a pessoa que tem ele não interessa em comercializar. E o europeu, ele é mais fácil te dar. Fala, tem esse bônus aqui, utiliza para esse hotel, vai lá, ele te abençoa. Entendeu? Já no Brasil existe esse mercado aí, infelizmente, porque as pessoas, eles veem oportunidade em tudo. Muitas das vezes as oportunidades não são legítimas. Leandro, partindo já para o final, me vem aqui algumas perguntas que eu queria fazer em relação à sua empresa. Muito bem. São 15 anos aí nesse ramo de vender sonhos, vender experiências, viajes para toda a galera. Visados para Estados Unidos, muitíssimas coisas aí. Bom, é verdade. Antes de partir para o final, para essas 3, 4 perguntas que eu tenho, visado para os Estados Unidos, como é que tá hoje isso aí? Pues é muito bien. difícil? É muito difícil? No es conseguir difícil. visado? No, los visados de Estados Unidos no es difícil. El visado, principalmente lo que trabajamos, que es el B1, B2, es un visado muy sencillo, muy práctico, pero hay muchísimos problemas que suceden cuando uno lo hace por cuenta propia, ¿vale? Sí que es preparado para eso, para que uno lo haga, sí, así es como la gran mayoría de visados o de procesos, pero hay personas que muchas das veces no tienen el conocimiento adecuado para hacerlo. ¿Y qué sucede cuando lo hacen? Hasta mesmo a un país como Canadá, pues él acaba siendo rechazado, ¿ok? Y tienes que buscar una ayuda de un profesional, que es básicamente lo que sucede muchísimo con nosotros. Hoy por hoy hay muchísimos europeos, pasaporte español, españoles, italianos, portugueses. Hay personas de doble nacionalidad que hay una lista, si estamos hablando de Estados Unidos, hay una lista como de cubanos, de personas de Cuba. Bueno, no vamos a extender mucho. Hay una lista muy, muy grande, pero un ejemplo, con un cubano que tiene doble nacionalidad, sí o sí
vale, lo tienes que tramitar un visado B1, B2, aunque él tenga un pasaporte europeo, porque la gran mayoría de los pasaportes europeos hay un sistema electrónico que tú lo sacas del ESTA, es una autorización de viaje. Y de hecho, cuando te sale aprobado, lo que sale es viaje autorizado, no es visado aprobado, es un viaje autorizado. ¿Y cuál es la diferencia entre el visado y viaje autorizado? Muy buena pregunta. Ya te lo contesté. El ESTA es una autorización de viaje, es un pequeño permiso, ¿ok? Y ya el visado, no, ya es algo más fuerte. Un ejemplo, un visado B1, B2 de turismo y negocios tiene en general, su gran mayoría, 10 años de caducidad, 10 años de validez. Y un ESTA, no, son 2 años, ¿ok? Y es como yo me gusta de decir siempre este ejemplo. Es cuando tú invitas a una persona a su casa, ¿vale? Él te pide para ir a su casa y tú le dices, vale, cuando vienes, qué día llegas y cuándo vuelves, ¿ok? Y tú lo decides recibir o no, así es el ESTA, ¿ok? Si te decides decidir, vale, él te registra cuando sales, cuando entras y cuando sales, ¿ok? El visado ya es diferente. Cuando tú pides un visado, es como, Leandro, yo quiero estar un tiempo en su residencia y quiero saber si tú me podrás recibir. Y yo, por supuesto que sí. Veo que es una buena persona, veo que son requisitos a cual me agrada y yo no solamente te dejaré entrar, pero te daré una llave. Y tú tienes esta llave que es su visado de turismo a Estados Unidos, un ejemplo, y toda vez que entre, utiliza esta llave. Pero deja la casa en orden. No hagas ni una estupidez. No me rompas nada, porque Estados Unidos es así por naturaleza. Tienes grandes oportunidades, pero también tiene grandes deberes a hacerlos. Vale, increíble. O sea, bastante interesante. O sea que tú también trabajas, la agencia de viajes que tienes también trabaja sí. haciendo... De hecho, trabajamos tanto en Suiza cuanto España, Portugal y Brasil, ¿vale? Y me has preguntado, la pregunta es ¿cómo estás? ¿Está difícil? ¿No está? Por el tema del mundial, por el tema de los conflictos que hay. No debemos mezclar una cosa con la otra, porque es un país muy grande, ¿vale? Básicamente uno de los grandes países del mundo, está abierto, están tramitando visados. Eso sí, lo que sabemos es que hay algunos visados, pero no son de turismo, no entran en nuestra conjuntura, no entran dentro de lo que de nuestras particularidades, que turismo. Están pausados, ¿no? Están en stopover, están ahí, el actual presidente lo ha dejado en stop. Ok? Então está paralisados, que são os de green card para residentes, etc. E tal. Pelos de turismo, não, está full. De hecho, sacamos muitíssimos visados cada semana para espanhóis, para cubanos, para venezuelanos, para brasileños. Pero isso sim, é aquilo. Tienes que ter um perfil adequado para a visa que estás pedindo. Genial, perfeito. Leandro, partindo para o final, dúvidas, 15 anos de empresa são 15 anos, cara. São muito tempo. Em todo esse tempo, em todos esses 15 anos, umas perguntas bastante delicadas e interessantes. Qual foi o momento mais difícil da empresa? Na verdade, é que a empresa, uma empresa, ela é como se fosse um filho. Você sempre vai ter momentos bons e momentos mais delicados, ok? Eu considero que o primeiro ano sempre é o mais complicado. E, de fato, tem até um livro que eu comecei a ler, que da outra vez eu te falei, que o meu pastor Alex Bovo me presenteou, que chama Viver Sem Jefe. E todas aquelas pessoas que se aproximam de mim para abrir uma franquia da Leandro Viajes e tal, a parte da nossa franquia, que é um tema que a gente vai falar em um outro momento, dentro do que é o plano de franquia, a gente tem esse obséquio, esse presente, que é esse livro, que é um livro tremendo, e ele fala que 80% das empresas, elas não prosperam no primeiro ano, que significa que elas fecham as portas no primeiro ano. E eu li esse livro, nós já tínhamos 5 anos, eu falei assim, meu Deus, quantas coisas eu já passei. Mas sim, verdadeiramente, a gente já passou bastante situações complicadas. O primeiro ano eu não me lembro, mas sim que passamos, ok? Quando você também tem, às vezes, conflitos, como teve esse conflito, como está tendo esse conflito no Oriente Médio, quando teve a questão da pandemia, quando tem... Sim,
são várias oscilações, ok? Quando você sofre algum golpe, que também ocorre, as empresas também sofrem golpes. Muitas vezes as pessoas pensam, essa empresa ela deu um golpe na gente aqui, então, mas as empresas também sofrem golpes de pessoas que lesam, né, o patrimônio privado, lesam o patrimônio público, tem pessoas que lesam a própria casa, não vai lesar o outro, mas graças a Deus, nesses 15 anos, não foram só choros, foram muitíssimas alegrias e Deus tem abençoado nós cada dia mais. E por isso a gente está aí, cumprindo 15 anos. Show de bola. Outra, teve um antes e depois da pandemia? Sim, teve, mas principalmente esse antes e depois na pandemia foi em relação às pessoas. As pessoas elas começaram a se conscientizar, acho que como elas foram tiraram a liberdade de todos nós começamos a valorizar mais aquilo. A gente só valoriza uma coisa quando perde. Então, quando a sua liberdade é tirada, quando a sua possibilidade de ver outros lugares é tirada, quando a sua possibilidade de encontrar com pessoas que você ama é tirada, você começa a valorizar isso. Então, assim, você não tem noção a quantidade de pessoas que viajam hoje. É incrível, incrível. Pessoas viajando por todo mundo. Claro, existe uma grande demanda, isso aumentou os preços, principalmente dos hotéis. Uma média de hotéis hoje em dia na Europa, 200 euros, uma média, uma diária. Ok, hotéis básicos, 3, 4 estrelas. Não estamos falando de hotéis 5 estrelas. Hotéis 5 estrelas aí já é essa coisa. Mas sim, teve um antes e depois, mas foi na mente das pessoas em relação a viver mais a vida e conhecer novos lugares. Última pergunta, Leandro. Qual a verdade sobre viagens que todo mundo deveria ouvir? A gente sempre falou isso desde o começo. A verdade sobre viagem que todo mundo deve ouvir, a gente sempre falou isso, Michel, desde o primeiro momento, Michel, a gente falou isso sobre em relação a você viver uma experiência nova, você conhecer lugares novos, você abrir a sua mente, você ter o seu momento único, ok? Então, assim, é uma gama de adjetivos que a gente pode colocar aqui, porque muitas vezes as pessoas veem uma viagem como um perrengue. Vou viajar com meu filho menor e enfim, como outro dia uma cliente queria ir para Orlando com um filho menor de 1 ano. Eu falei assim, não vai ver nada, 1 ano, 2 anos não vê nada, uma criança dessa. Você pode ir? Pode, ok? Mas se você é uma criança que está nas suas dependências, por que você não vai para Nova York? Ah, mas pode uma criança levar uma criança para Nova York? Claro, e de todas as idades. Meus filhos sempre foram para Nova York e eles encantam Nova York, é um destino super interessante, ok? E isso estamos falando sobre experiências, sobre vivências, ok? Idiomas novos, te abre a sua mente. Então, assim, existem vários lugares que as pessoas podem viajar realmente e conhecer coisas novas, enfim, desfrutar. Como aquela tem uma e com isso encerro também, tem uma foto de 2 velhinhos, né, naquelas gôndolas de Veneza, eles dormindo ali. Eu não sei se estavam muito cansados, mas eles estavam dormindo e a frase disse, aproveite a sua vida enquanto você pode desfrutar dela, né? Mas para mim mesmo, eu me orgulho muito mesmo das bênçãos que Deus tem me dado e de tudo aquilo que Deus tem proporcionado, todo o pé onde eu coloquei, Deus tem me dado possibilidade de portas abertas. Eu acho que isso é um versículo que fala muito com o cristão, que onde você colocar a planta dos seus pés, Deus vai te dar por herança. O simples fato de você ter uma porta aberta para você entrar e sair, ok, já é uma herança, já é uma dádiva de Deus, porque muitas pessoas não podem pisar o pé em determinados lugares. E a gente sabe disso. Né? Tem pessoas que são impedidas de entrar em determinados lugares, casas. Então, assim, em relação a viajar, você começa a ver toda essa proporção que a vida te proporciona. Você chega em casa, é diferente. Você tem uma experiência nova para um colega. Você tem histórias para contar, entendeu? Então, assim, é uma bênção mesmo em relação a viajar. Assim, igual eu falo. E eu, às vezes, estou viajando com os meus filhos, com a minha família, e às vezes a gente vê aquelas pessoas ali de idade, ali que já tiveram uma vida sofrida ou que trabalharam toda a sua vida e agora estão, ou talvez já estavam desfrutando, mas estão desfrutando. E eu olho pra gente, que somos jovens ainda, graças a Deus, né? E falo assim, somos mais que abençoados, porque nós, na nossa juventude, a parte de nós trabalharmos naquilo que a gente ama, a parte de nós vivermos
a nossa vida, a gente desfruta ela dia a dia. E isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Então eu fico muito, muito, muito grato a Deus por isso. Legal. Leandro, temos um costume no nosso canal, temos um costume de dar os últimos minutos para o convidado, dar uma palavra para o telespectador, para a pessoa que está vendo esse programa, vendo esse episódio, uma palavra especial, seja ela um alento, seja ela um ânimo, enfim. Você tem os últimos minutos para olhar para essa câmera e diretamente você dá uma palavra que sai do fundo do seu coração, algo que te inspirou, que te inspira e que te traz, te deixa os pés no chão. Fique à vontade. Maravilha. Antes de mais nada, eu trouxe aqui um presente para você, uma lembrança. Eu gosto de presente. É um shekel, meio shekel, né? É uma moeda de Israel, a moeda de Israel, que é o shekel. Tá bom? E eu trouxe para você como um detalhe singelo para que um dia você possa entender que um dia você vai colocar os pés aí. Como eu sei que é um desejo no seu coração, que Deus possa te proporcionar essa oportunidade ainda para você ir lá e viver essa experiência aí. Tá Muito bom? obrigado. Guarda, é para você. Eu vou deixar guardado com todo carinho. Como você sabe que eu faço. Sempre. Temos um recuerdo seu ali que tá ali até hoje. E vai seguir. E vai seguir. Leandro, esse momento é seu. O que eu tenho para falar? Eu falo muitas coisas, mas se eu tenho que falar algo para você que nos assistiu, que viu todo esse conteúdo, eu vou falar da parte de Deus, porque se há algo melhor e algo incomparável, é uma mensagem vindo da parte de Deus, que você possa viver a sua vida plena, que você possa desfrutar daquilo que Deus te deu, que você possa viver com sabedoria, com graça, com honra diante dos homens, que você seja luz, assim como a Bíblia diz que nós devemos ser o sal da terra, que você possa ser o sal da terra, que você possa ser usado para impactar pessoas e mudar a vida de outras pessoas, e que você tenha um valor inestimável para o Senhor. Sobre viagens falamos muito, mas existe uma viagem que no final todos nós faremos, os que têm conhecimento e os que não têm, que é encontrar o nosso Salvador, e com certeza essa vai ser a maior viagem que você vai fazer na sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Show de bola. Leandro, muito obrigado. Obrigado por estar aqui uma vez mais. Tamo junto sempre. Estar contigo é sempre um prazer. Prazer é meu. Deus abençoe. Galera, fiquem com esse episódio e nos vemos no próximo